programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com Silvio Cinedino. Silvio Cinedino é um engenheiro da Petrobras, o primeiro funcionário da empresa eleito para participar do seu conselho de administração. Isso se deu no ano de 2012. Posteriormente, no ano de 2013, Silvio Cinedino voltou ao conselho de administração novamente eleito pelos seus pares. É com ele que nós vamos conversar sobre o momento atual da Petrobras e principalmente sobre essa experiência inédita da representação dos funcionários do Conselho de Administração da maior empresa brasileira. Silvio Cinedino, muito obrigado por você aceitar novamente o nosso convite. Queremos conversar com você justamente sobre essa experiência muito importante da participação dos trabalhadores, dos funcionários da Petrobras no seu Conselho de Administração. Isso iniciou-se em 2012, quando você pela primeira vez foi eleito para o Conselho. Conte um pouco dessa sua primeira experiência nesse período 2012-2013. Bem, acho que a experiência mais marcante desse primeiro mandato foi que pela primeira vez existia um trabalhador no Conselho e o Conselho tinha uma composição muito unânime, porque o Conselho normalmente é formado por 7 conselheiros indicados pelo acionista majoritário, que é o governo, e 2 eleitos pelos acionistas minoritários. Só que o governo usava os votos do BNDES-Par, da PET, Previ, Caixa Econômica, da FUNCEF, para eleger os minoritários. Então, na realidade, não era minoritário coisa Essas nenhuma. entidades são acionistas minoritários da Petrobras, com um grande volume de ações. E o controle do governo. Controle do governo. Então, o governo usava isso para eleger também. Então, na realidade, o Conselho é formado por 9 representantes do governo e eu como representante dos trabalhadores. Então, foi uma mudança, porque eles não estavam acostumados com o dissenso dentro do Conselho. Como eu pude ver, na bancada, vamos dizer assim, na bancada do acionista majoritário, nunca havia dissenso, né? Rarissimamente se encontra uma votação onde há um voto divergente entre eles. Eu lembro de uma vez, se não me engano, nesse ano, o Sérgio Quintela teve uma votação diferente dos outros indicados pelo governo. Neste ano de 2012? 2014. Nesse ano agora, nesse segundo mandato que eu terminei agora. Agora, essa experiência inédita da participação de trabalhadores no Conselho de Administração da empresa, qual foi a sua origem, a sua história? Foi uma iniciativa legal? Não, foi uma iniciativa legal. Essa era uma reivindicação do movimento sindical de muitos anos e o Lula, ao apagar das luzes do seu mandato, resolveu atender fazendo a lei 10.253, se não me engano, que permite não só permite, como garante que toda estatal com mais de 50 ou 200, fiquei em dúvida, mais de 50 ou 200 trabalhadores, os trabalhadores têm direito a eleger um membro para o Conselho de Administração. Mas só que essa lei trouxe, ao mesmo tempo que trouxe, abriu essa perspectiva, também cortou, ela explicitamente não permite que o representante dos trabalhadores discuta nada ligado a recursos humanos, nem ligado a planos de previdência. Bem, eu acho isso um equívoco, não pela votação, porque a votação, somos um voto em 10, nunca vamos conseguir dar um aumento de 200% para os trabalhadores, está fora de cogitação. Mas sim pela oportunidade de trazer temas à discussão. Inclusive, eu dava como exemplo, o Gerdau é o rei do aço. Então, quando vai se discutir alguma coisa de aço, não vai se permitir que o Gerdau participe da discussão. O cara que mais entende de aço, acho que não. Acho que traz luz à discussão. Quanto mais informações tiver, isso só enriquece a discussão. O Gerdau, que você menciona, inclusive, era membro do Conselho de Administração. Nesse primeiro mandato, ele era um dos representantes minoritários eleitos pelo governo, era o Gerdau. O outro era o Josué Gomes, filho do falecido Zé Alencar, vice-presidente do Lula. Então, eu acho que isso é um equívoco da lei. Inclusive, já um projeto da então deputada Fátima, do Rio Grande do Norte, que agora é senadora, Fátima Bezerra. Fátima Bezerra, um projeto para mudar esse artigo da lei, permitindo que os trabalhadores participem sim da discussão. Não por ganhar no voto, porque eu disse somos 1 em 10, mas para a gente trazer luz à discussão, trazer as informações que os trabalhadores achem relevantes para essa discussão, mesmo de RH e plano de previdência. Esse tipo de restrição existe no tocante a outros representantes do Conselho de Administração? Não, eu sempre digo que a gente era lá, de alguma maneira, um conselheiro de segunda categoria, porque eu nunca vi nenhum conselheiro ser retirado de uma discussão. Por exemplo,
exemplo, quando está se discutindo no Conselho da Petrobras a construção de navios e sondas aqui no Brasil, que vão exigir grande consumo de aço, onde, como já disse, o Jorge Gerdau é o rei do aço, ele não sai das discussões, eu nunca ouvi sair. Então a gente, de alguma maneira, fica como um conselho de segunda categoria. Pode discutir quase tudo, mas isso não pode. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, estrategicamente, para os trabalhadores, a única coisa importante para a gente não é o RH e o plano de previdência. Lógico que são coisas que nos dizem de respeito diretamente, mas a gente está essa é uma coisa que eu sempre faço questão de dizer, o Conselho de Administração não é uma instância sindical, ele não é. Ele trabalha em outro patamar, trabalha com as decisões estratégicas da companhia e é importantíssimo que os trabalhadores estejam representados nessa hora. E nessa sua primeira experiência, entre os anos 2012 e 2013, o que você poderia destacar como mais importante nessa sua experiência? Acho que o mais importante foi exatamente a questão da refinaria de Pasadena, que durante o meu mandato foi comprada. A Petrobras tinha comprado originalmente 50% da sócia belga, que era a Astra, e no meu mandato fechou essa compra. No meio de uma discussão jurídica muito grande, vários processos de lado a lado, então realmente, finalmente a Petrobras decidiu comprar os outros 50% e pagou uma fábula pela refinaria. A refinaria essa que tinha sido comprada integralmente pela Astra um ano antes da venda da metade para a Petrobras, ela tinha sido comprada por 46 milhões de dólares. E a Petrobras pagou só pela primeira metade 260 e depois no fecho pagou mais 400 e tantos milhões, saiu um bocado caro. E agora, a notícia que tem, sabe-se agora, através do jornal, Lava Jato, tudo isso que veio, sabe-se agora que essa refinaria tinha sido oferecida à Petrobras antes de ser vendida à Astra pelaquela fabulosa quantia que eles pagaram em torno de 46 milhões. E o negócio tinha sido rejeitado pela Petrobras. E esses valores que envolveram a aquisição dessa refinaria lhe chamaram a atenção à época. Qual foi a sua posição no Conselho de Administração? Não, nessa venda eu fiquei em uma posição muito dividida porque eu conhecia muito pouco do negócio e me abstive da votação. Eu não votei contra, não fui favorável porque achava o negócio meio estranho, especialmente a famosa cláusula Marlim. O que era a cláusula Marlim? A cláusula Marlim é o seguinte: a Petrobras, quando comprou essa refinaria, comprou com um objetivo determinado. Essa refinaria é uma refinaria velha, com vários problemas ambientais, e refinava petróleo leve. Mas era logisticamente muito bem localizada no Texas, perto do mercado de consumo, então ela tinha uma logística muito boa. Então qual era a ideia da Petrobras? Fazer um revamp, uma mudança nessa refinaria para passar a processar o óleo pesado de Marlim, que é um óleo de menor valor de mercado. Marlim é um dos nossos campos aqui na Bacia de Campos. Então, quer dizer, a gente processando o óleo pesado de Marlim lá, que a gente fazia? Agregava valor a um óleo que tem menor valor que o óleo leve comum. Então a gente ia processar esse óleo pesado e vender lá no mercado americano os nossos derivados. Essa ideia era muito boa. Mas na prática... É isso que faz com que, por exemplo, o ex-presidente Sérgio Gabrielli, em diversos depoimentos já no Congresso, particularmente nas CPIs da Petrobras, ele tem sustentado que o negócio, à época, era muito bom. Eu acho que a ideia era muito boa, a ideia é muito boa, mas o negócio, pelos valores com que foram feitos, aí já não digo que fosse um tão bom negócio assim. Por exemplo, como é que você vai comprar metade, uma coisa que foi comprada toda por 46 milhões de dólares, um ano depois você vai comprar metade por 260? Aí o Gabriel argumenta, não, mas houve investimento, mas de qualquer maneira, não acho que tenha sido um bom negócio. A ideia era muito boa, mas como negócio, foi mau negócio. Você acabou se abstendo, me abstive nessa... Porém, você fez Eu fiz uma denúncia exatamente sobre a cláusula Marlim. Exatamente, a cláusula Marlim, porque no meio dessa briga, depois de a Petrobras ter comprado, isso é uma coisa que eu não entendi até hoje, porque o sócio sabia que a Petrobras comprou para fazer o revamp, para fazer a mudança na refinaria, mas só que o sócio lá pela estante se recusou. Dizem também boatos de jornais, porque teria sido apresentado pela Petrobras, porque apesar da Petrobras ter só 50%, a Petrobras tinha para o acordo de acionista o controle da refinaria. Então cabia a Petrobras decidir quem ia fazer esse revamp. E o que consta, a boca é pequena, é que esse revamp teria um preço. Ele sairia por... Revamp é a adequação. A adequação, a mudança da refinaria para passar processar o óleo pesado. Que já haveria um orçamento
em torno de 2 bilhões de dólares, e quem faria a obra seria a Odebrecht. Isso são notícias que... E parece que contra isso que o sócio teria se insurgido e não quis fazer a reforma. Esse custo seria elevado para a Revamp. Aí, no entendimento do sócio, aí a Petrobras mandou uma carta para o sócio, porque o objetivo dela era fazer essa mudança e não tinha sentido ter aquela refinaria. Então a Petrobras mandou uma carta para o sócio dizendo que se o sócio não queria fazer o Revamp, não queria fazer, ela ia fazer sozinha. Essa carta passou pelo Conselho, só que ela tinha 2 partes. Essa primeira parte dizendo, tá bom, a gente vai bancar sozinho a mudança, passou pelo Conselho. Mas a segunda parte, que é a chamada cláusula Marlim, que dizia o seguinte, a primeira parte dizia, nós vamos fazer o Revamp sozinhos. E a segunda parte, garantimos a vocês, sócios, uma rentabilidade de 6,9% em qualquer condição de mercado. Bem, isso aí não se promete nem para a própria mãe, especialmente nos Estados Unidos, onde agora, por exemplo, a taxa de juros é até negativa. Então, como é que a Petrobras podia prometer a alguém uma rentabilidade de 6,1% em qualquer condição de mercado? Isso me pareceu estranho, e tanto era estranho que não passou pelo Conselho, porque eu duvido que qualquer conselho daqueles ali assinasse um documento desse. Isso não passou, e na reunião, quando isso foi levantado, eu virei para o presidente e falei, presidente Mantega, então, se isso não passou... O presidente do Conselho de Administração era o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu disse, presidente Mantega, se essa carta não passou pelo Conselho, então ela não vale. Ele falou, não, Silvio, vale porque saiu assinada pela Petrobras. Eu disse, então, cara... Assinado pela Petrobras, pela presidência da Petrobras? Pela presidência, pelos órgãos responsáveis pela Petrobras. Aí eu falei, então cabe ao Conselho descobrir quem foi a pessoa que iludiu o Conselho, né? Que trapaceou, escamoteou essa informação relevantíssima para o negócio. Aí a reação do ministro foi, não, isso já deu muito trabalho, já deu muita confusão. Mal sabia ele que a confusão apenas estava começando. Então, ao final do meu mandato, numa reunião no Clube de Engenharia, eu fiz essa revelação de que aquela refinaria de Pasadena tinha coisas muito equivocadas, e aí falei no preço original que tinha sido comprado, e daí levantou-se toda essa questão da refinaria de Pasadena, que rola até hoje. No programa Faixa Livre você também, mais de uma vez, me parece que você tocou nesse assunto que posteriormente explodiu como um escândalo, me parece, já em 2014, não é? Isso. Agora, Silvio... Curioso notar que essa denúncia foi feita, na realidade, em junho de 2012. De junho, dezembro de 2012, só às vésperas da eleição de 2014, no final de 2013, é que esse assunto foi ser trazido de volta à tona com os interesses políticos. Por que isso não foi levantado lá atrás? Todo mundo já sabia disso, todos os partidos, mas ficaram todos quietinhos guardando esse trunfo na manga para usarem na hora da eleição contra Dilma. Esse problema foi objeto de uma denúncia do senador Aécio Neves, logo após 2 episódios muito curiosos, quando a campanha eleitoral já estava em curso. O primeiro episódio foi quando a executiva do PSDB, de alguma maneira, fez uma crítica ao seu candidato pelos seus bons modos no tratamento com o governo, exigindo de Aécio uma postura mais firme, mais agressiva, oposicionista. E, curiosamente, me parece que isso foi num domingo, na segunda-feira, o jornal Estado de São Paulo estampou essa informação, requentada, na verdade, e que foi base da chamada denúncia que a Aécio Neves, então, fez na terça-feira. Então, foi algo muito, muito curioso e realmente foi já, me parece, no segundo semestre de 2014, quando a campanha eleitoral começava a esquentar. Mas você mencionou que essa sua primeira experiência, ela conviveu com a situação onde o governo praticamente tinha todos os conselheiros nomeados e, de alguma maneira, sob seu controle, inclusive os minoritários. Então, essa experiência foi de 10 conselheiros, 9 conselheiros contra 1, que era você. Como é que essa situação se dava? Por exemplo, nessa situação da cláusula Marlim, quando você levantou essa questão, você foi contestado apenas pelo presidente do Conselho? Olha, não. Só pelo mando, ninguém falou mais nada. Ninguém falou.
Nem a favor, nem contra. Nem a favor, nem contra. Quando chegou aquela reunião que eu falei do Clube de Engenharia, foi no final do ano, não foi, a denúncia foi em junho de 2012 de Passadina, e no final do ano, quando eu fiz essa reunião, eu disse que o Conselho de Administração, no meu entendimento, era um homologador das decisões do acionista majoritário, o governo federal. E isso repercutiu muito mal dentro do Conselho, que quase quiser. Aí houve unanimidade dos conselhos me atacarem, inclusive me ameaçaram com um processo na CVM, que aquilo não cabia. E depois, curiosamente, agora, né, 2 anos depois, porque eu fiquei 1 ano sem mandato, né, eu perdi a segunda eleição, ganhei a terceira, e o ano passado, já durante a Lava Jato, eu pude lavar a alma por quando da demissão do Sérgio Machado, presidente da Transpetro. Por quê? O que acontecia naquela época? Eu não quero atrapalhar aqui o andamento da reunião, mas eu não posso deixar de juntar essa notícia agora. A Price, dentro da confusão da Lava Jato, agora nesse mandato... Já no ano de 2014. A auditoria externa da Petrobras, dita independente, a Pricewaterhouse, disse à Petrobras que, como o nome do Sérgio Machado, então presidente da Transpetro, tinha sido envolvido no Lava Jato, o Paulo Roberto, aquele alcaguete premiado, tinha dito que o Sérgio Machado tinha ido à casa dele levar R$500 mil por conta de uma construção de navio, alguma coisa assim. Essa informação do Paulo Roberto Costa foi prestado no âmbito da delação premiada? Delação premiada. Então, quando a Pricewaterhouse disse, olha, ninguém envolvido com o balanço da Petrobras pode ser citado no Lava Jato, senão a gente não vai assinar o balanço. Então, foi uma das muitas exigências que a Pricewaterhouse fez para assinar o balanço. E nessa ocasião foi discutido no Conselho e viu-se que não havia condição, não tinha como bancar o Sérgio Machado contra a assinatura do balanço. A gente não podia deixar de ter um balanço assinado por causa do senhor. Então ficou determinado pelo Conselho, unanimidade no Conselho, que ele tinha que ser afastado. Então vamos demiti-lo. O Sérgio Machado era membro do Conselho em 2012? Não, o Sérgio Machado nunca foi. Ele era presidente da Transpetro desde o início do governo do Lula. Foi o diretor do Grupo Petrobras mais longevo. Ele foi desde o início do governo do Lula até o ano passado. Aliás, ele ficou no final numa licença médica, só acabou saindo agora em 2015. Mas então o Conselho já tinha tomado a decisão de que ia demitir o Sérgio Machado. E nessa hora acabou. Então, vamos demitir o Sérgio Machado. Aí levanta o ministro, não, peraí, gente, não é assim, não pode ser assim, ele não pode ser condenado sem ser julgado. Essa observação foi feita por quem? Pelo ministro Manteiga, então presidente do Conselho. Peraí, não pode ser feito, temos que esperar um pouco, ver. E aí ficou claro que o que estava sendo esperado era o consentimento do senador Renan Calheiros para que o seu afilhado político colocado no Transpetro pudesse ser demitido. Houve algumas conversas por telefone do ministro, saía, conversava com alguém, voltava, até que uma hora ele falou, não, temos que esperar até segunda-feira para a gente conversar no fim de semana. Aí, essa hora, eu falei, está vendo, ministro, aquilo que eu falei no meu primeiro mandato, que o governo aqui, que o Conselho homologava desse julgamento, ficou claro. Já existe uma decisão tomada aqui por esse Conselho da demissão do senhor Sérgio Machado e o governo não então que o Conselho tome essa decisão. E pior que isso, o ministro foi informado pelo então diretor Barbaça, que se aquela reunião fosse encerrada naquele ponto, essa informação, como já tinha sido tomada por unanimidade do Conselho, ela teria que ser divulgada por um fato relevante ao mercado, dizendo que o senhor Sérgio Machado tinha acabado de ser demitido. Não podia encerrar a reunião sem que esse fato relevante fosse divulgado ao mercado. Nessa hora, o ministro voltou ao telefone, mas voltou a falar, a reunião está suspensa. Se a reunião está suspensa, não há decisão, a reunião não foi encerrada, então não é preciso redivulgar. A solução encontrada foi a suspensão temporária. E realmente, aí nessa hora eu pude dizer, está vendo? Como aquilo, tudo que vocês me criticaram, me ameaçaram com o está sendo demonstrado aqui agora. Todo o Conselho acha que tem que demitir, a decisão está tomada, mas não pode ser tomada, porque o governo precisa pedir licença aos seus aliados. Silvio, nós vamos interromper um pouco nossa conversa para o nosso intervalo regulamentar, mas vamos voltar a conversar sobre essa rica experiência que você teve, em nome dos funcionários da Petrobras,
à frente do Conselho de Administração. Dentro de instantes, estaremos de volta. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com Silvio Cinedino, engenheiro da Petrobras, representante dos funcionários no seu Conselho de Administração nos anos de 2012 e 2013 e, posteriormente, agora, em 2014 e 2015. Silvio Cinedino, você se reportou a sua experiência como primeiro funcionário eleito para o CA, Conselho de Administração da Petrobras, e particularmente todo o imbróglio envolvendo a aquisição da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, a situação era muito difícil para você, principalmente por conta da composição do Conselho de Administração. Praticamente, como você mencionou, eram 9 contra 1. Na segunda experiência, já em 2014, a situação era diferente, porque justamente houve, me parece, uma independência na nomeação daqueles 2 representantes dos sócios minoritários. Como foi esse processo? Bem, já a pedido da EPET, já por muitos anos a EPET é sócia da Petrobras e a gente sempre comparece às Assembleias Gerais e já por diversas vezes tinham manifestado nosso descontentamento, nosso inconformismo com ela, usar os votos do nosso fundo de pensão, a Petros, para eleger um grande inimigo da Petrobras, que é o Jorge Gerdau. Jorge Gerdau foi o homem que mais lutou pela quebra do petróleo, lotou avião para levar a Brasília para fazer lobby na quebra do petróleo. Então, do monopólio do petróleo. Então, ele já achava absurdo usar os votos da nossa fundação Petros para eleger esse camarada que era nosso inimigo. Mas a CVM, então, a EPET... Mas qual o interesse do governo em indicar Jorge Gerdau para o Conselho de Administração em nome dos sócios minoritários? Não, ele queria indicar o Gerdau. Não era? Ele queria indicar o Gerdau, mais um representante dele lá, e usava os nossos votos do BNDES para Previ e FUNCEF. Só que de tanto a gente reclamar, a CVM finalmente entendeu que isso não é possível, que existe uma interferência direta das patrocinadoras nos fundos de pensão. Parece que a Previ conseguiu provar que tem uma governança independente e ficou livre dessa impossibilidade dos votos. Mas a Petros e a FUNCEF e o BNDES Par decididamente não. E a partir daí os minoritários começaram, com base nos grandes investidores internacionais, conseguiram eleger os 2 representantes dos minoritários, dos ordinaristas, dos preferencialistas. Isso é uma coisa que eu sempre, aliás, digo para os nossos... Ordinaristas são aqueles detentores das ações ordinárias com direito a voto, e os preferencialistas das ações preferenciais que não têm direito a voto. Essa é uma coisa que eu sempre digo aos petroleiros, né? Um acionista minoritário, para conseguir eleger um conselheiro, ele precisa ter bilhões de dólares em ação. E para o trabalhador eleger basta uma batida numa tecla na eleição. E a categoria ainda não entendeu a importância desse lugar. E o nosso quórum eleitoral é baixíssimo. O máximo que a gente já conseguiu foi 31%. Quando não custaria nada para ninguém. Participação dos funcionários nesse processo de eleição do seu representante. A gente não... Acho que isso é uma das falhas dos meus 2 mandatos e do outro companheiro que também me sucedeu ao primeiro mandato, que a gente não conseguiu mobilizar até hoje a categoria para isso. A categoria acho que tem uma visão, pensa às vezes muito imediatista, não entende bem o papel do Conselho de Administração. Ele acha que lá é uma instância sindical para fazer reivindicações de aumento de salário, mas não é nada disso. Ali estamos tratando dos rumos estratégicos da companhia, com a visão de futuro da companhia, e obviamente tem que ter a visão do trabalhador, mas não para resolver os problemas do dia a dia, mas sim problemas estratégicos. Agora, nesse segundo mandato, foi quando explode a Operação Lava Jato. E, naturalmente, houve uma
uma visibilidade muito grande aos membros do Conselho de Administração. Essa sua relação com os funcionários não melhorou a partir daí? Não, eu acho que sim, mas muitos funcionários tinham um ciúme, que diziam para mim, você só fala com o jornal, a gente só sabe de você através de jornal, notícias de jornal, você não fala diretamente com a gente. Mas tem uma série de restrições. Eu sou um trabalhador que trabalha 8 horas por dia. Eu não tenho liberação sindical como o outro conselheiro teve, por exemplo, como o atual conselheiro que está me sucedendo agora também tem. Eles são dirigentes sindicais, têm liberação sindical, então tem facilidade para eu não. Eu cumpri expediente de 8 horas. Tá? Além de trabalhar no Conselho da Petrobras, eu trabalhava 8 horas por dia no expediente. Então, realmente, a minha dificuldade era maior. Mas acho que isso não releva minha falha. Eu acho que... Mas você atribui isso a um problema da sua atuação ou uma cultura corporativa que ainda precisa, vamos dizer, absorver os seus funcionários no dia a dia da empresa e, particularmente, na discussão sobre esses rumos estratégicos? Não, eu acho que você levantou uma coisa importantíssima. Os trabalhadores não têm o menor hábito, o menor costume de participar desse tipo de... Sempre foram completamente alheios a esse processo. E realmente não entenderam que agora há uma brecha aqui. De novo, claro que a gente não vai ganhar nada por voto lá, somos 1 em 10, nada disso. Mas é importantíssimo que a opinião do trabalhador, as preocupações dos trabalhadores estejam representadas lá. E quando falo trabalhador, eu também sempre me senti um pouco representante da sociedade dentro do Conselho, né? Porque eu acho que a Petrobras não diz respeito só dos trabalhadores, muito pelo contrário. A Petrobras é uma propriedade da nação, uma empresa mítica, né? Foi criada numa campanha sensacional que galvanizou o país, que foi a campanha do petróleo, é nosso, né? E, como diz Emmanuel Cancela, naquela época, quando a gente quase não tinha óleo, a gente conseguiu mobilizar a população brasileira inteira. Hoje, com essa fábula de óleo que a gente tem no pré-sal, a população está um pouco alheia aos problemas da Petrobras. Esse é um problema muito sério que a nossa cidadania deveria enfrentar me parece, com mais decisão, com mais capacidade de interferência, não é? A Petrobras, inclusive, está no meio aí de um escândalo muito grave e onde você mencionou, os funcionários tinham apenas um voto em 10, mas você mencionou que houve uma mudança, especialmente na indicação dos sócios minoritários. Não. E esses sócios minoritários, me parece, no curso desses problemas aí decorrentes da Operação Lava Jato, de alguma maneira também levantaram questões para serem discutidas pela sociedade e principalmente serem refletidas a respeito de decisões que foram tomadas. Como foi essa sua relação com os representantes dos sócios minoritários nessa sua segunda experiência como representante dos funcionários? Foi muito positiva, porque apesar de a gente ser ideologicamente contrários, né, eu sou defensor do monopólio do petróleo, eles são defensores dos acionistas minoritários, né, mas dentro do conselho, como é em qualquer empresa, não tem ali ninguém representando ninguém, estamos todos ali com o olho no futuro, no melhor da companhia e não defendendo os interesses de quem nos elegeu. A gente não é representante nesse sentido, né, de você defender interesses corporativos, não é isso. Mas eles tiveram uma atuação muito positiva no meu entendimento, especialmente porque eles sempre quiseram dar transparência ao Conselho. E eu acho que é uma coisa fundamental. A Petrobras não tem por que se esconder. Pelo contrário, né? A gente tem tudo para se abrir. Essas coisas mantidas na surdina, escondidas, dão margem ao que aconteceu na Petrobras, esse escândalo do Lava Jato. Então, e nesse sentido, eles sempre fomos aliados o tempo todo, no sentido de ter eles defendendo que o governo não tivesse interferência nenhuma. E eu que o governo tivesse sim interferência, mas no sentido do crescimento e do fortalecimento da companhia. E não no interesse, na intervenção como foi feita no controle dos combustíveis, que colocou a companhia numa posição muito frágil, né? Essa política de subsídio de combustível deu nos 4 anos um prejuízo em torno de 20 bilhões de dólares à Petrobras. E hoje a nova diretoria fala em vender ativos no valor de 13 bilhões para recompor o caixa da companhia. Ora, vamos ao acionista majoritário e vamos pedir que ele dê parte desses 20 bilhões que ele tirou da companhia com a sua política de
de controle de esse tema, evidentemente, foi discutido mais de uma vez no Conselho de Administração. A posição dos acionistas, dos representantes dos acionistas minoritários, obviamente era favorável a essa alternativa do ressarcimento do Tesouro. Claro, sem dúvida, não só eles, não só eles. Já no primeiro mandato, já tínhamos esse problema em 2012, isso já era discutido, eles nem estavam no conselho ainda, mas eu lembro que uma pessoa que defendia também era o conselheiro Sérgio Quintela, sempre disse, por que não ressuscitar a conta petróleo? Você lembra? Quando a gente importava petróleo, aí a gente era grande importador de óleo naquela época, e a gente importava petróleo a preço interno, às vezes 12, 15 dólares no barril, e vendia internamente a 5, 6. Isso dava um prejuízo à petróleo, mas existia uma conta petróleo onde isso ficava registrado. Então, se tivesse a conta petróleo em atividade hoje, o governo, o acionista majoritário, teria uma dívida de 20 bilhões com a Petrobras. E a Petrobras não necessariamente ia ter que vender ativos na Bacia das Almas por necessidade de caixa. Essa alternativa, levantada, entre outros, pelo próprio conselheiro Sérgio Quintela à época, ela foi rejeitada pela maioria do Conselho? Totalmente. O ministro nem deixava falar no assunto. Ele cortava, mas não há necessidade, isso é periódico, ora o preço está acima, ora está abaixo. Quando está acima? Esteve acima lá atrás, muito pouquinho tempo, depois ficou muito tempo cá embaixo. Então, isso é cíclico. Eu digo, qual é a frequência, qual é o período? Não, isso vai se ver, e realmente o período era nenhum. Tem registro da própria presidente Graça, se colocou inclusive numa posição... junto à CVM, numa posição delicada, porque ela assina na ata de que ela não tem poder sobre o aumento dos derivados, o que é absolutamente anti-estatutário, porque é atribuição da diretoria executiva, entre outras coisas, determinar o preço dos seus produtos. Então, quando ela diz, e tem uma ata escrita com isso, de que ela não tinha poder, ela está mostrando que não é ela que não era a diretoria executiva que estava tocando a companhia, e isso pode lhe trazer problemas junto à CVM. E esse assunto agora voltou a ser discutido no ano de 2014? Não exemplo? Voltou a ser discutido, foi mal comentado, porque pela queda do petróleo a gente ficou um bom tempo com preços bem acima do mercado internacional e permitiu a Petrobras recuperar um pouquinho daquela perda, não muito, um pouquinho, porque o dólar subiu e o petróleo já vem subindo de novo, então aquele ganho que a gente tem já não tem mais. Parece que em gasolina já estamos perdendo, em diesel talvez estejamos ainda com 10%, mas gasolina já estamos perdendo, já está sendo exigido, no meu entendimento, um novo reajuste dos combustíveis. E eu leio nos jornais onde o diretor financeiro diz que a Petrobras tem sim autonomia para fazer isso. Então, estou esperando que o faça. Ou vai ter prejuízo mais quanto tempo na gasolina até resolver usar essa autonomia que diz que tem? Mas parece que a alternativa que foi adotada é justamente operar uma agressiva política de venda de ativos. Eu queria que você se posicionasse sobre isso. Porque possivelmente há um conjunto de ativos que poderiam ser objeto de venda, mas há outros que não. Como é que você vê essa questão? Bem, a primeira coisa é o seguinte, você quer que venda? Não é isso. Não é. Eu sou do Departamento de Exploração e Produção da Petrobras. Nesse departamento, isso é muito comum em todas as empresas internacionais. Troca de área, chama farm-in, farm-out. Você entra, pega uma área, você vende, acha uma melhor compra. Isso é comum no mercado. Quanto a isso, nada. Mas isso faz-se como negócio. Eu vou vender isso aqui porque eu estou vendo que aquele campo lá vai me dar uma maior rentabilidade. Vou vender esse, vou comprar aquele. Mas não por necessidade de caixa. Porque quando você sabe, no caso pessoal da gente, se as pessoas sabem que você deseja vender um bem, que você precisa vender um bem mais do que deseja, imediatamente esse bem é desvalorizado. E a mesma coisa acontece com as empresas. Como as empresas estão todas sabendo da dificuldade de caixa da Petrobras, é lógico que os nossos ativos vão para a Bacia das Almas. Então não é hora, não se deve vender nada por necessidade, não é o caso. Pode sim por negócio, mas não por necessidade de caixa, não. Mesmo porque, se for por caixa, vamos falar com o acionista majoritário para ele se pronunciar em relação aos 20 bilhões que ele tomou da companhia. Né? Eu não canso de dizer isso. Controle de preço de combustível é política de governo. Política de governo tem que ser bancada pelo Tesouro Nacional, não pelo caixa de nenhuma empresa. Nessa sua segunda experiência, agora em 2014 e 2015, surgiu o imbróglio do balanço da Petrobras em 2014.
inclusive com aquele anúncio de, se a minha memória não falha, 88 bilhões de um prejuízo, que foi muito questionado, inclusive, por você. Eu queria que você se reportasse novamente a essa situação. A sua memória não falha, foram exatamente 88 bilhões. Essa foi uma das outras exigências da auditoria dita independente, a Pricewaterhouse, que ela falou, olha, tem ativo sobrevalorizado na contabilidade, e essas baixas têm que ser feitas. Então a Petrobras deve contratar 2 consultorias externas totalmente independentes para que façam o levantamento de quanto tem que ser baixado. Foram contratadas a Deloitte e a BNP Paribas, dividiram-se os ativos e cada uma fez uma parte do ativo totalmente independente, com a taxa de desconto que eles acharam mais adequada, e chegaram ao número de 88 bilhões de baixa. Quando a própria Pricewaterhouse viu esse número, se assustou. Disse, não, isso não pode ser baixado. Isso comprometeria, inclusive, a própria Pricewaterhouse. Vamos lembrar aqui, a Pricewaterhouse assinou o balanço de 2012, assinou o balanço de 2013, assinou os balancetes do primeiro e segundo trimestre de 2014. Só depois que apareceu o Lava Jato na rua é que ela descobriu que tinha uma coisa esquisita. Mas não estava concluída ainda a RENEST, não estava concluída, mas ele podia ver, eu também já dei essa informação algumas vezes, gosto de repetir, o custo médio internacional de construção de uma refinaria varia entre 25 e 35 mil dólares por capacidade de barril refinado. Então uma refinaria como a RENEST, que vai refinar 230 mil barris, custaria em torno entre 8,5 a 9 bilhões, vamos dizer 9 bilhões. Ela saiu por mais de 18. O custo dessa refinaria hoje está saindo em torno de 81 mil dólares por capacidade de barril refinado. Então isso qualquer pessoa pode ver, inclusive a Price, que é um auditor independente, esse valor aqui não está esquisito, não. Se precisou, jornais, se for fazer auditoria pelo jornal, até eu faço. Silvio, eu vou te interromper novamente por conta da nossa necessidade de um novo intervalo. Eu lembro que todos os nossos programas Debate Brasil estão disponíveis no YouTube. Você poderá acessar e acompanhar aqui as nossas entrevistas, como essa que estamos fazendo com o Silvio Sinedino. Vamos agora ao nosso intervalo. Dentro de segundos, voltaremos aqui com esse importante papo com Silvio Sinedino, engenheiro da Petrobras, ex-representante dos funcionários no seu conselho de administração. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com Silvio Sinedino, representante dos funcionários da Petrobras no seu conselho de administração nos anos de 2012 e 2013 e agora nos anos de 2014 e 2015. Agora, em abril, no último dia 29, Silvio Sinedino deixou o conselho, sendo substituído por outro funcionário eleito pelos seus pares. Silvio Sinedino, você no último bloco mencionava justamente todo o imbróglio relativo ao balanço da empresa em 2014, inclusive com aquela indicação dos 88 bilhões de perda de ativos, que posteriormente acabou sendo revisto. Eu gostaria que você voltasse a esse assunto, principalmente explicando essas diferenças entre aqueles 88 bilhões e os 44 bilhões que, ao fim e ao cabo, foram consignados como reavaliação dos ativos. Isso não é complicado de entender. É o seguinte, eu não sou especialista em contabilidade, mas todas as empresas, não só a Petrobras, todas as empresas têm anualmente que reavaliar os seus ativos. Você não pode ter um ativo no seu balanço que não corresponda ao seu valor real. Então, se você tem uma empresa de transporte, você compra vans, então se você compra uma van por 150 mil reais, você compra e bota no balanço. Daí um ano, você tem que olhar, você é obrigado a fazer o chamado impairment, olhar que essa van vale 150 mil, não, essa van vale 80, mas eu paguei 150.
Você dançou, comprou mal, vai ter que dar baixa de 70 mil e ela tem que ficar pelo valor que ela tem. Então, então todo ano a contabilidade tem que fazer isso. Então, o que estava sendo proposto pela Pricewaterhouse, que essas duas consultorias fizessem, é exatamente, vão olhar todos os ativos da Petrobras e ver se eles valem aquilo pelo qual eles estão registrados. Existe, de princípio, uma diferença entre o procedimento da Petrobras e o que a Price gostaria que fizesse. A Price gostaria que fizesse, por exemplo, a cada refinaria fosse feita a conta para cada refinaria. A Petrobras não trabalha assim, porque a Petrobras, existe uma sinergia entre as refinarias. A gente tem todas as refinarias. Então existe uma sinergia. Então, eventualmente, me interessa ter prejuízo nessa refinaria para transportar um produto, para ter lucro naquela. Então, como é que a Petrobras faz o seu impairment? Ela chama-se unidade geradora de caixa. Ela pega todas as refinarias, joga numa única unidade geradora de caixa, porque se está perdendo aquele está ganhando, e faz a conta em cima disso. Então, qual foi a proposta nesse segundo momento? Foi fazer isso. Vou olhar a unidade geradora de caixa de tudo aquilo que estiver concluído. O que não estiver concluído, como PERJ, o segundo trem da RENEST, tudo aquilo que não tinha construído vai ser feito isoladamente, como era a proposta inicial da Pricewaterhouse. E foi feito. Aí a Petrobras fez alguns ajustes em algumas taxas, achou que as taxas estavam muito conservadoras, ela nem no seu dia a dia não usava assim, e foi feito e chegou ao valor de 44 bilhões. Valor com o qual eu não concordei. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não assinei o balanço, não aprovei. O primeiro, vou dizer logo, é o problema da Petros. A Petros, nossa fundação de previdência privada, a Petrobras tem um compromisso para com ela. Esse compromisso é apurado atuarialmente pela Petros. Só que foram usadas duas premissas atuariais nesse cálculo da Petros. Eu entendo um pouco disso porque eu também sou conselheiro deliberativo da Petros. Então, existem duas premissas que eu acho que são equivocadas. E isso distorce a responsabilidade da Petrobras para com a Petros. O uso dessas duas premissas nos cálculos atuais da Petros implicam numa responsabilidade menor da Petrobras em valores do que ela na realidade tem. Esse é um dos motivos. Quais são essas duas questões? As duas premissas é a premissa de família real, e eu vou explicar aí família padrão. Como é que funciona um plano de previdência? Você precisa fazer a conta de quanto você tem que pagar pelas pessoas até que elas morram. Então você tem que fazer suposições, premissas sobre essas pessoas. Uma das premissas é sobre a família, porque a fundação paga também para os beneficiários. Então, se você é solteiro, não tem independente, você tem um custo para perto. Se você é casado e tem uma mulher muito mais nova, você vai viver muito mais, tem outro custo. Então isso precisa entrar na avaliação. Então, como é que se faz isso? Normalmente, né, para o pessoal que está nativo ainda, pessoas novas não estão com a família totalmente composta, como é que você vai fazer a conta? Usa-se uma família padrão. Então, para toda pessoa que está nativa, usa-se uma família padrão petroleira, seria mulher, 2 filhos, uma coisa do gênero, porque essa pessoa às vezes nem tem família nenhuma e está construindo família. Quando chega na fase de assistência, a pessoa passa a ser aposentada, nessa hora ele já está com a família constituída. Então, o normal é que se use a família real. Agora eu já sei, você está aposentado, se você for casar de novo, no nosso plano você vai ter que pagar mais se a sua mulher for mais nova, não é simples. Então, para fins do plano, a sua família está composta. Então, já podemos, nessa hora, passar a usar a família real. Só que a Petros, alegando problemas de erros de cadastro, não usa a família padrão também para os assistidos. Assistido já está aposentado. E isso dá, segundo a própria atuária da Petros, isso dá uma diferença de uns 2 bilhões no dinheiro que precisa ter a mais. Essa é uma. E a segunda... Ou seja, o desembolso da patrocinadora deveria ser maior do que o é. Do que o é, porque tem essa conta que não está bem feita. Essa é uma premissa. E a segunda premissa é a premissa do... nessa conta tem que entrar também, como é que os salários vão evoluir, vai ter a sua evolução real de valorização. Então, embute uma taxa, é exigida uma premissa de taxa de crescimento real de salário, que a Petrobras a Petros usa como zero. E a gente sabe, petroleiros da ativa, a gente sabe que não é zero. Por exemplo, nos 3 últimos governos, dos 2 do Lula e da Dilma, os petroleiros tiveram aumento real todos os anos, pelo menos 2%. Então, isso não é colocado porque a Petrobras está querendo fugir da responsabilidade de pagar
para os aposentados o mesmo reajuste que é dado ativo. É uma discussão que a Petrobras quer fugir. Então, por conta dessas duas premissas, que eu acho que o uso equivocado da maneira que foi feito, eu não assinei. E o outro problema, exatamente o problema da baixa contábil, que eu concordo com a unidade geradora de caixa, como já expliquei aqui, concordo com a corrupção, 3%, não acho que não é problema isso, mas acho que além do primeiro trem da RNEST ter entrado na unidade geradora de caixa, ele teria que ter sim uma baixa, porque como eu falei aqui... Esse tá primeiro trem, a RNEST é a refinaria Abreu Lima. Abreu Lima, são dois trens, um refina 115 mil barris, outro segundo 115 mil barris. O primeiro já está pronto, o segundo está em fase de conclusão. Só que esse primeiro que estava pronto foi jogado inteiramente na unidade geradora de caixa e não foi dada nenhuma baixa nele, entende? Quando eu acho que é equivocado, porque eu tenho certeza de que o valor da refinaria Abreu Lima está sobrevalorizado. Como eu já disse aqui, ela está saindo por 81 mil dólares por barril refinado, quando o custo máximo mundial é 35 mil dólares. E essa informação, eu tinha tido essa informação por um diretor da Petrobras, e um ano depois, um dia, vendo uma informação, uma reportagem sobre a construção de uma refinaria no Vietnã, mostrava que exatamente o custo era em torno disso, era inferior, era 30 e poucos mil dólares. Alguém vai dizer o quê? Que o Vietnã tem condições tecnológicas melhor do que o Brasil, mais facilidade para construir refinaria que a gente? Claro que não. Ou seja, essa baixa deveria ter sido, no caso da RNEST, tinha que ser feito, porque tenho certeza que ali tem sobrevalorização. Agora, de qualquer maneira... Só para escrever, porque eu gosto de falar também o que o conselheiro Sérgio Quintal sempre fala, ninguém faz cartel para diminuir preço. Então, obviamente, que houve essas licitações todas fraudadas, sempre todas estão cheias de sobrepreço. Agora, as informações que vêm da Operação Lava Jato é que isso teria sido, vamos dizer, houve uma sobrevalorização de 3%. Procede isso? Não. O que foi dito no Lava Jato é que houve uma propina de 3%, mas de sobrepreço nunca foi falado. Porque como é que você vai estimar um sobrepreço? É complicado. Entende? Não é complicado. Mas se a minha memória também não falha, o Paulo Roberto, em determinado depoimento, chegou a afirmar isso. O problema é que esse testemunho é mais do que questionável. Não, porque ele no depoimento original, ele falou uma coisa. Agora, no finalzinho, ele fez uma coxambração no depoimento, dizendo, não, aqueles 3% saíam da margem de lucro das construtoras, aquilo não era sobrepreço. Tá de brincadeira. Não, isso é muito difícil de acreditar, por isso que... Agora, eu menciono isso porque, para a opinião pública, tanto os 88 bilhões como os 44 bilhões de baixa nos ativos teriam sido produzidos exclusivamente por conta dos processos de corrupção na empresa. Não é verdade. Importante que você esclareça. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa reavaliação dos ativos aproveitou-se para se baixar uma série de variação de câmbio, ineficiência, chuva, várias coisas que estavam embutidas no preço e que com essa agora foi limpada. Então não é devido exclusivamente ao sobrepreço, mas grande parte, sem dúvida, é sobrepreço. Agora, como corrupção, o que parece que são 6 bilhões. Corrupção, a conta da corrupção foi feita exatamente em cima dos termos. Um falou em 1, 2, 3, alguém chegou até a falar em 10 uma vez, mas achou-se que o que era 3% e foi... Você acha isso razoável? É depoimento de ladrão, né? Não pode ser desprezado, mas também não pode ser dado confiabilidade absoluta, né? Inclusive, eu estava lendo uma reportagem sobre um advogado meu, um juiz americano, falando sobre as delações, que lá são muito comuns, e ele dizendo, temos que ter muito cuidado com as delações, porque nesse meio vem muita mentira, então precisa peneirar, não basta as delações servem para buscar as provas, só a delação não pode condenar ninguém. Então as delações, segundo esse juiz, são usadas para obtenção de provas. Delação, segundo ele, não é prova. Silvio, à luz dessa sua experiência muito rica de 2 mandatos no Conselho de Administração, com uma rica experiência profissional que você tem dentro da Petrobras, como é que
que você vê o presente e particularmente o futuro da empresa? Eu sou pessoalmente otimista, em geral, tenho personalidade otimista, né? E sou extremamente otimista com a Petrobras, né? A gente tem uma reserva no pré-sal fabulosa, que ainda não está medida, mas que a gente avalia acima de 90 bilhões de barris de petróleo. 90 bilhões de barris de petróleo a, digamos, $60, como está agora, não é o preço, gente. Não achem que o barril de petróleo vai ficar $60, porque não vai, isso vai subir, né? Botar isso a $60, estamos falando de 540 bilhões, 600 bilhões de dólares em óleo. Isso que a gente já tem, fora o que ainda pode ser descoberto. Então a gente tem um patrimônio aqui, a Petrobras está muito alavancada. O problema é que esse patrimônio não entra no ativo, não entra por esses valores no ativo, né? Então quando você faz o patrimônio, endividamento versus patrimônio... Mas me parece que a grande disputa nesse momento é pelo controle desses campos do pré-sal. A legislação da partilha exige justamente que a Petrobras seja, por exemplo, a operadora única e que tenha uma participação de 30% nos consórcios que vierem a ser formados. No mínimo 30%. No mínimo, caso ela fique de fora, caso ela não seja uma das que venham a vencer os leilões. Na pior das hipóteses, portanto, ela é a operadora única e tem 30%. Frente a essas dificuldades, crescem as pressões que apontam que a Petrobras não teria mais condições de exercer esse papel que a legislação da partilha lhe confere. E há uma pressão muito forte, interna e externa, para uma mudança dessa legislação pertinente ao pré-sal. Como é que você vê esse problema? Sem dúvida nenhuma. Os nossos inimigos não dormem, né? Então estão se aproveitando dessa fragilidade da Petrobras, que é uma fragilidade extrema trazida por esse escândalo da corrupção, né, pela dificuldade de caixa, para alegar, para mudar a legislação. Mas isso é um absurdo. A gente está produzindo hoje, em menos de 10 anos, em 8 anos da descoberta da pré-sal, estamos produzindo 734 mil barris diários no pré-sal. No Mar do Norte levou-se, acho que pelo menos 12 anos para atingir isso, no Golfo do México mais de 10 anos, e em 8 a gente já fez. A produtividade dos poços é muito superior à nossa expectativa. A gente colocou uma plataforma, uma FPSO, com capacidade para 180 mil barris, e estávamos esperando interligar até 8 poços. Com 6 poços, a gente lotou a plataforma. Tem poços que não puderam ser ligados, porque esgotamos a capacidade. Então, a produtividade dos campos é muito boa, a qualidade do óleo é excelente. Então, não tem nada por que a Petrobras deixar de ser. A gente está demonstrando agora, inclusive com o lucro, que já apresentamos no primeiro trimestre, de mais de 5 bilhões de reais, que a gente tem total condição de fazer isso. E, felizmente, a presidente Dilma parece que está firme na posição de que não vai mudar nem o regime de partilha, nem a partição, nem a Petrobras como operadora única, nem a participação de 30% e nem o conteúdo nacional. E acho que ela está absolutamente correta nesse aspecto. Por que ser operador? Uma conversa com petroleiros da área de exploração da Petrobras, um dia eu falei, um operador ganha alguma coisa? Ele falou, não, o operador ganha como todos os sócios, mas quando junta-se num consórcio, quem quer ser operador, todo mundo imediatamente levanta a mão, porque o operador é quem define o ritmo da exploração, o que vai ser comprado, onde vai ser comprado, o que vai ser feito. É um poder muito grande para a gente botar isso na mão de uma petrolista. Isso tem que estar, sim, na mão da Petrobras. A Petrobras é a nossa garantia em relação a isso. Agora, quando você se refere a esse ritmo, são de campos já leiloados. E o ritmo para que a gente tenha justamente acesso a esse pré-sal? Você acha que a gente tem que acelerar a produção do pré-sal? Pelo contrário. Pelo contrário, eu dei uma entrevista hoje no Faixa Livre para o seu substituto interino, o Cid Benjamin, onde eu falava exatamente isso. A gente tem que diminuir um pouco esse ritmo, a gente está muito endividado, a gente vinha num ritmo de um investimento fortíssimo com o objetivo, no meu entender, equivocado, de nos transformar em grande exportador de óleo. Isso é um equívoco. O Brasil não deve ser um grande exportador de óleo. Você conhece alguns grandes exportadores de óleo no mundo que seja um país bem desenvolvido, tirando a Noruega?
Olha, Arábia Saudita, Iraque, né? A Rússia, o desenvolvimento da Rússia é médio, não é? E o desenvolvimento da Rússia não é devido só ao petróleo, né? Então eu acho que a gente não deve enveredar por aí. Pelo contrário, a gente tem que deixar de ser exportador de produto primário e elaborar esses produtos, agregar valor aos produtos, refinando, gerando produtos petroquímicos e vendê-los para quem nos interessa, usar o poder geopolítico do petróleo para vender isso a quem nos interessa. Vamos fazer negócios, bons negócios para o país. Valorizando essa riqueza incomensurável que nós descobrimos através da Petrobras, né? Ô, Passarinho, não sei se a gente já está perto do final aqui. Já estamos concluindo. Eu queria fazer um fecho aqui rapidamente. Fique à vontade. E eu já te agradeço muito essa lição que você nos dá a partir da tua experiência profissional da Petrobras e principalmente a partir dessa experiência como representante dos funcionários. É exatamente o que eu quero falar aqui agora, especialmente para os petroleiros. Gente, vamos valorizar essa posição que a gente tem no Conselho. A gente tá faltando a gente formar, como existe aquele shadow cabinet, que o camarada, a gente tem que ter isso para a gente, temos que ter pessoal nosso. Comando paralelo de todas as áreas, na área do abastecimento, na área do EP. Quando esses temas chegarem lá, claro que não tem nenhum trabalhador domina essas áreas, mas a gente tem o nosso grupo de apoio que vai nos dizer qual é a melhor posição a tomar em frente a cada decisão que tem que se tomar no Conselho. A gente não conseguiu botar isso, mas eu acho que a categoria petroleira tem que começar a pensar nisso para melhor aproveitar essa posição no Conselho. Eu agradeço essa oportunidade a todos. E eu te agradeço essa oportunidade que você está nos dando, justamente de conhecer melhor os desafios da Petrobras, toda a sua capacidade de trabalho e, principalmente, essa possibilidade dos trabalhadores, dos funcionários da empresa, cada vez mais se envolverem com a direção estratégica da nossa maior empresa. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a todos também, obrigado aos telespectadores. E eu agradeço a vocês mais uma vez a audiência que nos deram. E lembro que todos aqueles que têm interesse em acompanhar o nosso programa Debate Brasil, nossas entrevistas, estão todas disponíveis no YouTube. Muito obrigado.